Olá, muito bom dia, ouvinte da Rádio Onda Viva, AM 1300. Eu, Kaique Ferreira, estarei com você neste dia, trabalhando alguns temas e tópicos do livro do Roberto Chiniachik, Sem Medo de Vencer. E o tópico hoje que nós vamos trabalhar, o tema é a montanha da transcendência. Nós podemos pensar, querido ouvinte, nesta manhã, que muitas das vezes nós vemos diariamente na nossa história, na nossa vida, as montanhas, os desafios. Nós vemos, às vezes, os obstáculos. E hoje eu começo o texto aqui do livro de Roberto Chiniachik. No início da caminhada, a pessoa busca algo que está fora dela. Ela busca um emprego, uma companhia, uma família amorosa. Quer satisfazer uma necessidade interna com algo externo. Precisa de alguém para satisfazer sua necessidade. Precisa do emprego para satisfazer sua necessidade de crescer. À medida que sobe a montanha do amor e da profissão, vai aprendendo a confiar em sua capacidade de conquistar algo que a realize. Nessa etapa, torna-se um animal competente que, quando tem fome, sabe encontrar uma fruta ou uma caça para se alimentar. Nesta primeira parte deste capítulo, eu convido você a pensar e refletir comigo quais têm sido as suas montanhas da tua vida, no teu trabalho, nos teus relacionamentos. Como que você tem trabalhado, como que você tem digerido, como que você tem planejado os teus sonhos, as tuas metas, os teus ideais. Como que você tem olhado à frente, olhado adiante, em torno de tudo aquilo que te sonda, que te ronda, em tudo aquilo que está à sua volta? Eu vou ser mais direto. Como que você tem analisado o teu passado, presente e futuro? Por isso, o começo da caminhada é mais fácil e a conquista de objetivos palpáveis que se pode avaliar. Porém, uma vez atingidos estes objetivos, começa a perceber que não quer somente aplacar suas necessidades biológicas, quer ter paz interior, sentir-se mais realizado em sua vida como um todo. O escritor vem nos trazer, querido ouvinte, que muitas das vezes nós temos que ver a nossa vida, a nossa essência como um todo, e não como partes. Essa semana conversava com um amigo, e este amigo me disse o seguinte: é muito fácil eu ver a minha vida em pedaços, é muito fácil eu ver a minha vida fracionada. E eu perguntei para ele de que forma, e ele me trouxe uma questão. A nossa vida, imagine que ela é uma pizza. Uma pizza que acaba de sair do forno, daquela maneira deliciosa, daquele jeito encantador, não é mesmo? A nossa vida, ela pode ser com gosto, com cheiro, com sabor, para alimentar o nosso paladar e o nosso coração. O que eu quero dizer com isso? Imagine uma pizza e essa pizza ela é fracionada, ela é cortada em 8, 10 pedaços, 6 pedaços, vai depender do tamanho da pizza. Toda essa pizza, todo esse contexto é a nossa vida e quando você corta, fraciona, você está, na verdade, separando cada coisa no seu lugar. No livro, ele vem trazer que nós temos que olhar a nossa vida como um todo, mas que muitas das vezes nós temos a percepção de que olhar para essa vida como um todo é muito difícil. Então nós começamos a fracionar, então nós começamos a dividir, a cortar, deixar o pedaço do relacionamento de lado, da família, do trabalho, dos filhos, da realização profissional, realização financeira, da sua saúde, sua criatividade, hobbies e diversões. Então nós vamos entendendo que em um todo é muito mais fácil ver a pizza fracionada. Quando eu falo pizza fracionada, é você saber esmiuçar, saber entender cada pedaço dessa pizza. Aqui no livro diz assim: é possível alimentar uma pessoa com água e cápsulas de proteínas e vitaminas. Mas isso não é suficiente. Além de satisfazer necessidades, ela quer mais. Ela quer um jantar gostoso em um lugar bonito, uma companhia agradável. Ela quer muitas outras coisas para agregar valores, para agregar momentos importantes na tua vivência pessoal, profissional e no seu cotidiano.
Algumas pessoas estacionam na primeira etapa. Sejam ricas, sejam pobres, contentam-se em acumular milhões de dólares em suas contas bancárias ou com um emprego rotineiro que lhes garanta a subsistência. Da mesma forma, tanto podem ter uma vida superficial para avaliar a tensão, como também ela pode ter uma vida mais abrangente. O que eu quero dizer mais abrangente? Imagine um iceberg. Um iceberg dentro de um mar, ele está somente a cúpula dele, para fora. Só está aquela crosta de gelo de, às vezes, 5, 10, 15 metros de altura, de diâmetro e de largura, não sei. Mas nós podemos pensar que esse iceberg, ele não é somente aquilo. Nós podemos imaginar que esse iceberg que está aparente, fora do mar, ele tem uma proporção 10, 20, 30 vezes maior debaixo das águas. Nós podemos pensar, querido ouvinte, que esse iceberg por debaixo das águas é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, muitas das vezes, é o que nos sabota. É aquilo que está gravado, está guardado, a 7 chaves dentro dos nossos sentimentos. Vamos pensar por etapa. Se nós pensarmos em separar, em fracionar a nossa vida, em distribuir cada coisa ao seu lugar, em ter um momento para a sua criatividade, hobby, diversão, em ter um momento para a sua família, em ter um momento para os seus relacionamentos, em ter um momento para o seu lazer, em ter um momento para o seu profissional, pessoal, nós vamos verdadeiramente entender que esse iceberg ele está sendo esmiuçado, ele está sendo fracionado e entendido. Quantas vezes no seu dia você olha para a sua essência e percebe-se sendo uma pessoa capaz de realizar tal feito no teu trabalho, na tua família ou em outras questões pessoais ou profissionais suas? Sim, é uma pergunta para você. Você tem feito verdadeiramente durante o teu dia essa analogia? Você tem enxergado verdadeiramente o que é necessário ver? Você tem feito planos, estratégias? Você tem tido um planejamento diário? Você tem tido um planejamento semanal, mensal? Nós vamos começar a perceber que existe um componente fundamental para a nossa existência, a nossa qualidade de vida. Sabe que nas empresas, que as pessoas, que um contexto geral, que na verdade todas as pessoas podem crescer. Mas antes mesmo das pessoas começarem a crescer, elas têm que ter uma atitude, elas têm que começar a visualizar um futuro marcante, um futuro diferenciado, um futuro promissor. Compreende-se que muitas das vezes poderíamos economizar algumas coisas, como dinheiro, como pensamentos, como atitudes ou verdadeiramente como emoções. Quando eu falo em economizar emoções, não estou pedindo para você deixar de sentir emoção pelas coisas, pelas pessoas, mas sim você saber dosar nas horas certas e nos momentos certos. O coaching nós trabalhamos com foco, planejamento, metas e resultados. Não adianta nada eu querer alguma coisa e eu não me capacitar para aquilo. Não adianta nada eu querer chegar em um determinado local sem antes eu ter conhecido, sem antes eu ter explanado e sem antes mesmo eu ter entendido o que é certo para a minha existência, o que é certo para o meu crescimento. Vamos descobrindo então dentro de nós um grande parque de diversões, um mundo maravilhoso a ser explorado, uma fascinante floresta encantada a ser desvendada. Muitas vezes perde-se o medo de si mesmo e transforma-se num grande explorador de seu mundo interior. Eu quero perguntar para você, querido ouvinte, você tem vivido a tua vida como um parque de diversões? Eu vou mudar a pergunta. Se a vida é um parque de diversões, você tem verdadeiramente vivido intensamente? Você tem verdadeiramente se olhado, se valorizado, entendido que você pode ser melhor a cada instante? Você tem eliminado o medo de si mesmo? Você tem eliminado o medo de transformar-se num grande explorador de seu mundo interior?
Ou você tem ficado com medo das coisas, do novo, medo do diferente? Pare e pense. O verdadeiro orientador sabe que pode lhe dar informações e não o conhecimento. E quem é o verdadeiro orientador da tua vida, da tua história, da tua realização pessoal, profissional? Será você mesmo. Você com a tua essência, com o teu empoderamento de vida, com as tuas atitudes, os teus focos, os teus sonhos, desejos e ideais. À medida que atingimos esse nível de consciência, simultaneamente descobre-se um outro estágio a ser desvendado. A integração desse mundo encantado de seu ser com a consciência infinita. É uma outra montanha que surge no horizonte. O que o autor quer dizer? Ele quer dizer para nós que nós podemos entender que durante o nosso caminho, à medida que nós vamos atingindo níveis de consciências, nós vamos entendendo cada coisa que acontece nas nossas realizações, na nossa vida pessoal, profissional, nos relacionamentos, nós vamos entendendo que vai aparecendo simultaneamente no horizonte montanhas diferentes. Vai aparecendo montanhas novas a ser desvendadas. E o que são essas montanhas? Essas montanhas verdadeiramente são novos desafios, novos obstáculos, novos sonhos, novas metas a cumprir. Se o objetivo é redescobrir a sua beleza interior, a sua beleza da infância, que sejam recuperadas então a sua espontaneidade, a sua inocência e criatividade. Os grandes seres humanos souberam retornar à própria infância por essas vias. Já as pessoas pobres de espírito concentram-se suas forças nas tarefas de não crescer. Sabe o que isso significa, querido ouvinte? É que muitas das vezes nós estacionamos, sabe? Nós não queremos mudar, nós não queremos melhorar. E quando essa melhora não parte de dentro, essa melhora não vem do ato da essência, as mudanças não acontecem. Aonde você está precisando melhorar? Com qual comportamento você está hoje que não está lhe fazendo bem? Não está fazendo bem para a tua sociedade, para a tua família? No programa Vida Saudável hoje, com esse livro, Sem Medo de Vencer, nós podemos pensar que é necessário reinventarmos. É necessário traçar novas rotas. Quando eu digo traçar novas rotas, é ter focos diferentes. Ter um foco diferente na forma com que você trata as pessoas. Se você trata as pessoas de um modo acolhedor, que você seja ainda mais acolhedor, mais receptivo. Ou, se verdadeiramente está faltando um acolhimento mais da tua parte, uma benevolência mais da tua parte, uma resiliência, um cuidado diferente, que você possa então olhar com um olhar diferente para essas áreas da vida, que você possa então entender que todo ser humano veio para o mundo por 3 coisas. Isso no coaching e os neurocientistas provam. O ser humano, primeira coisa, veio para o mundo para ser amado. Em segundo, para ser respeitado e em terceiro, para ser reconhecido. Nós temos que entender, então, dentro desse contexto todo pessoal, de cidadania, de contexto da sociedade, que o ser humano, quando ele necessita receber o amor, é muito mais do que receber, é doar-se também. Você tem, além de ter recebido amor, você tem doado? De 0 a 10, o quanto que você tem olhado para a sua essência? De 0 a 10, o quanto que você tem doado um pouco daquilo que você tem de bom? E recebido do outro aquilo que o outro tem de bom também. Se o ser humano necessita ser amado, reconhecido e respeitado, você tem primeiramente, em primeira instância, você tem se reconhecido, se amado e se respeitado? Você tem olhado para a sua essência e se valorizar da maneira com que você é? E claro, sempre querendo melhorar dia após dia? Para algumas pessoas, a transcendência pode ser atingida através de meditações. Para outros, através de orações e práticas religiosas. Outros, através de obras de caridade, nas quais desenvolvem a bondade. Outros ainda fazendo uma jornada pessoal em busca de si mesmo.
Percebe aqui no livro que existe várias formas de esmiuçarmos, de entendermos e encontrar essa transcendência, essa forma diferente de viver a vida. Cabe a você, querido ouvinte, encontrar a melhor maneira de você se auto-lapidar, auto-enxergar e valorizar-se. Nós podemos entender que os caminhos são muitas vezes infinitos, quanto muitas vezes inimagináveis. Muitas vezes caminhos diferentes. Mas nenhum caminho é melhor do que o outro. Simplesmente, aquele caminho é o escolhido. Se você está em um determinado momento da tua vida achando que o caminho que você escolheu, o caminho que você trilhou ou está trilhando, ele é o errado, pare e pense. Veja verdadeiramente aonde este caminho está te levando. Veja se esse caminho está te dando paz de espírito, está te dando benevolência, está te dando tranquilidade, está te dando mais embasamento dentro daquilo que você prega diariamente na tua vida pessoal, no teu relacionamento, na tua casa, no teu trabalho. Vai enxergando e esmiuçando esse caminho, porque às vezes nós temos a grande capacidade de nos atacarmos. É isso mesmo. Às vezes nós nos destruímos, às vezes não achamos que temos capacidades de atribuir, capacidade de desenvolver caminhos diferentes, de desenvolver atitudes diferentes ou de fazer desses caminhos que estamos trilhando os melhores caminhos das nossas vidas. Vamos pensar então, querido ouvinte, que todo o contexto de ser melhor, de estar melhor, de fazer as coisas serem melhores a cada dia, começa de você mesmo. Faça deste dia, faça desta semana, faça desse horário, faça desse mês, faça desse instante o melhor instante da tua vida. E para finalizar, eu fico aqui deixando o meu grande abraço para você e agradecendo verdadeiramente por você ter aberto as portas da tua casa hoje, por você ter aberto as portas do teu trabalho, no teu carro, para adentrarmos com o programa Vida Saudável e até semana que vem, se Deus quiser.